Boa noite, meninas. Vamos lá, mais uma segunda-feira. Aquele discurso padrão, sempre agradecer a vocês o tempo, a atenção de vocês, que eu sei que isso é muito valioso e para mim é um motivo de muita satisfação e muita honra estar aqui toda segunda-feira com vocês, seja eu conduzindo ou a Letícia. Para a gente é sempre muito gratificante e a gente valoriza muito isso daqui. E é uma forma da gente recarregar nossas energias e começar a semana daquele jeito, né? Então, hoje, eu falei com vocês durante a semana aí, pedir a opinião de vocês para a gente abordar algum tema que fugisse um pouquinho até mesmo do core business de vocês, que é o futebol. Até para quem já pensa num pós-carreira ou até mesmo quem já pensa em paralelo em começar a empreender, em ter o seu próprio negócio. Então, hoje eu vou passar para vocês um passo a passo de como você iniciar um negócio, quais são os pontos que você precisa ter atenção, o que você precisa aprimorar, enfim, estudar. Vou passar para vocês aqui. E na semana que vem, no complemento que eu falei, aquela mesma aula do nosso primeiro encontro, não sei se vocês lembram que eu passei para vocês de como vocês se valorizarem perante ao mercado, aquela aula foi uma adaptação de uma aula de empreendedorismo para o mercado de vocês. Então, na semana que vem eu vou trazer essa mesma aula, só que 100% adaptada para o mundo dos negócios. E aí vocês vão ver que vai fazer muito sentido. E se vocês conseguirem entender da forma que eu espero que vocês consigam pegar, vocês vão conseguir ter ainda assim essa conexão também para o dia a dia de vocês, para o negócio de vocês, que é o futebol. Mas o intuito desses dois encontros é que a gente consiga, de fato, construir uma base para que vocês consigam começar a pensar em empreender, tá? Então, o objetivo basicamente é esse aí. E vamos começar. Boa noite, Luzinha. Luzinha chegou aí, ó. Ali estava sentindo tua falta. Boa noite, Elô. Boa noite, Johnny. Então, vamos lá, meninas. Papel e caneta na mão aí. Pode ser que em algum momento vocês se deparem com algo que a gente já abordou aqui, mas isso é bom, porque é sinal que tudo que a gente vai passando aqui, o ciclo contínuo que a gente tem, ele está sempre girando em coisa que a gente fala aqui. Por isso que é importante que vocês peguem o que a gente fala aqui e apliquem no dia a dia de vocês, tá? Eu só queria fazer uma pergunta antes de começar a aula, até para eu ter uma noção. Alguma de vocês já empreende? Sim ou não? Pode ser no chat. A Ed diz que sim. Beleza. Posso responder também? Pode, claro. Boa. Sim. É bom só para eu ter um parâmetro. A Bruna falou mais ou menos. As que a resposta forem positiva, pode abrir o microfone ou no chat mesmo. Me fala só qual é o setor, qual é o segmento. Só para eu ter uma noção, porque eu vou tentar, de repente, conectar alguns exemplos durante a aula. Boa noite, pessoal. Eu trabalho com t-shirts masculinas, algumas camisas masculinas, mas t-shirt, o foco mesmo é t-shirt. Beleza, beleza. Cortou um pouquinho aqui para mim, mas eu consegui entender. A minha internet não está muito boa hoje, não. Você entendeu? Ela falou que trabalha com t-shirts. Tá, não, beleza, consegui pegar. Beleza, a Bruna falou design gráfico. Ótimo. Excelente. A Bruna falou design gráfico. Isso. Beleza, tá. Então vamos lá. Eu vou passar para vocês aqui, até como forma de introdução, alguns perfis de empreendedores. E aí eu gostaria que vocês anotassem cada um deles. E aí eu vou passar a minha percepção de cada um deles. E aí vocês podem fazer o exercício de ver onde vocês se encaixam, tá? Tanto para quem presta serviço, quanto para quem vende algum produto físico, ou para quem tem negócio físico, quem tem, de repente, uma loja, ou quem pensa em ter um negócio físico, ou mesmo para quem gera conteúdo, porque é uma forma de você começar também gerando conteúdo, né? Desenvolvendo a sua persona no mundo digital, para você depois entregar alguma coisa em forma de serviço para poder monetizar em cima daquilo, tá? Mas vamos lá, o primeiro perfil de empreendedor, que eu classifico como o inovador. O que seria o inovador, tá? O inovador nada mais é do que aquela mente criativa, aquela pessoa que fica durante um bom tempo estudando um determinado negócio para poder desenvolver algo novo e aplicar no mercado, tá?
Teoricamente, esse é o melhor dos cenários, porque quanto mais criatividade você tem, melhor você consegue entregar algo que é novo, obviamente, no mercado, e automaticamente, por ser uma novidade, você conseguir sair na frente de qualquer concorrente, tá? Esse é o primeiro perfil, o inovador. O segundo perfil é o aprimorador. O aprimorador, eu particularmente acho que o aprimorador é muito melhor do que o inovador. E explico por quê, tá? O inovador, ele pode trabalhar anos em cima de uma ideia que ele desenvolveu até ele aplicar aquela ideia no mercado. Mas, dependendo da forma que ele aplica aquela ideia no mercado, ou pode ser tarde demais, tá? E aí o seu concorrente já te engoliu, ou, de repente, o tarde demais que eu quero dizer é ele demorar muito para colocar aquilo no mercado, porque ele entende que ainda não está do jeito que ele quer, e nessa de não colocar, o mercado vem e atropela ele. Por isso que é aquilo que a gente sempre falou, até usei uma frase que o Thiago falou, que é pense grande e comece pequeno, né? Ele até brinca, saudoso Thiago falava, comece fudido mesmo. Então, ele sempre falava isso. Então, por isso que vocês não podem demorar muito para colocar algo em prática, porque a concorrência vem e atropela. E o aprimorador é exatamente isso. O aprimorador é aquele que pega uma ideia do mercado e ele dá uma roupagem naquela ideia, coloca o jeito dele, as estratégias dele, e às vezes muito mais elaborada até do que quem criou, e aí coloca no mercado e tem muito mais êxito do que o cara que criou aquela ideia. Então, eu particularmente considero o perfil aprimorador como o principal perfil de empreendedor para você agir no mercado. É onde você fica atento ao que acontece. Eu lembro que até, acho que não foi aqui no clube não, foi no outro clube que eu participo. A gente abordou esse tema e muitas das vezes a gente falou, poxa, é importante vocês consumirem também conteúdos gringos, porque estima-se que, em média, mais ou menos, um conteúdo gringo, quando você pega um conteúdo, principalmente um conteúdo americano, ele está mais ou menos uns 5 anos à frente do Brasil. Então, quando você pega algo de lá para aplicar aqui, quando está acontecendo lá, significa que você está, em média, 5 anos à frente do seu concorrente. Então, por isso que eu digo, o aprimorador é um perfil que eu considero ideal, porque se você pega uma ideia que está rolando lá fora e aplica aqui, a probabilidade de você ganhar dinheiro com isso é muito grande. Muito mais do que você esperar, obviamente, os 5 anos, que aí alguém vai introduzir essa ideia aqui e começar a aplicar. Então, fica esse alerta aí em relação ao aprimorador. Terceiro perfil, replicador. Já vou falar o terceiro e o quarto, porque aí eu já faço uma diferença um do outro. Quarto perfil, copiador. Qual que é a diferença do replicador para o copiador? Eles até se assemelham, né, no modo de falar assim. Fica até um pouco difícil de você conseguir diferenciar no primeiro momento, mas eu explico, tá? O replicador é aquela pessoa que pega algo que está dando certo no mercado e transmite ela para o público dele, para a persona dele. Vamos dar um exemplo de gerador de conteúdo. Por exemplo, muitas das aulas que a gente dá aqui, eu considero que são muitas coisas replicadas. E são replicáveis, porque são coisas que a gente absorve de uma outra pessoa, de um dos nossos mentores, enfim, alguma coisa, algum vídeo, algum livro que a gente leu, e a gente aplica aqui. Isso é uma forma de replicar. Só que qual que é a diferença do replicador para o copiador? O copiador é aquele famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Sabe quando vocês estão na época de colégio? Elô ainda... Opa, tipo... Foi mal. Parou o show? Vamos lá. Sabe quando você está no colégio? Elôzinha que ainda está no colégio. Sabe quando você pega o trabalho da coleguinha e dá um Ctrl+C, Ctrl+V e faz o teu, mas você não sabe explicar nada daquilo ali que você colocou? Esse é o copiador. O replicador, ele sabe o que está falando. Por mais que não seja um conteúdo oriundo dele, mas é um conteúdo que você tem autoridade para transmitir. Então, você está replicando com a autoridade de que sabe o que está falando, certo? Agora, o copiador não. O copiador é a mesma coisa que eu pegar uma coisa que eu vi na internet, jogar aqui para vocês, e aí vocês me fazem qualquer questionamento em relação a isso. Poxa, Ruane, mas e isso, como é que faz? E aí eu não vou saber responder. Por quê? Porque eu simplesmente copiei e joguei no mercado. Então, eu estou dando um exemplo de gerador de conteúdo, mas a mesma coisa vale para vocês que têm um determinado nicho, um determinado segmento. Poxa, eu quero vender roupa, igual a Ed vende. Quero vender roupa, beleza.
Eu vou pegar e vou aplicar aqui. Mas se eu for um copiador, eu não vou saber aplicar as estratégias corretas para poder crescer naquele negócio. Entendeu? Agora, se eu sou um replicador, eu já sei as estratégias e vou colocar as estratégias em prática, por mais que não sejam estratégias desenvolvidas por mim. Tá? Ou seja, vamos lá, inovador, cria e coloca no mercado. Às vezes não no time correto. Tá? Aprimorador, ele pega algo que já existe, dá a roupagem dele com as estratégias que ele considera ideais. A Milena chegou, deixa eu só liberar ela aqui. Com as estratégias que ele considera as ideais para poder colocar aquele produto no mercado ou aquele serviço, beleza? E o replicador, ele pega algo que já existe com as estratégias que já existem, que ele entendeu e ele coloca no mercado. E o copiador, ele simplesmente joga no mercado, não sabe o que está fazendo e a probabilidade daquilo dar errado é muito grande. Ficou claro os 4 perfis? Alguma dúvida? Quem tiver pode mandar no chat aí qualquer coisa. Pode falar? Pode. Você não acha que todo empreendedor tem um pouco de cada perfil que você citou? Na verdade, deve. Eu acho que se tem o perfil copiador, acho que você tem que trabalhar para deixar ele de lado. Porque não é legal você pegar e copiar. É importante que você entenda para você poder aplicar. E aí você se torna um replicador. Tá? Mas o que eu considero o ponto-chave e onde a maioria dos empresários tem êxito são os empreendedores que têm o perfil de aprimorador. E aí fica esse hackzinho aí que eu passei para vocês em relação a se você tem um nicho que você quer atuar, começa a tentar consumir conteúdo gringo desse nicho para você pegar o que funciona lá fora e aplicar aqui. Porque aí você vai estar alguns anos na frente do brasileiro, tá? Porque aqui a gente tem muita mania de replicar, de copiar e muitas das vezes sem as estratégias corretas. E aí você perde o time. É a mesma coisa que eu falei. Se você demorar muito, pensar muito para colocar algo no mercado, uma ideia que seja, até porque ideia não vale de nada. Ideia sem execução não vale absolutamente nada, nada. Pode ser a ideia mais fodástica do mundo, mas se você não aplicar ela, ela não vale absolutamente nada. Até porque daqui a pouco vem um, coloca e está ganhando dinheiro com a sua ideia. Tá? Mas respondendo a sua pergunta, Elozinha, sim, todo empreendedor tem um pouquinho de cada coisa, se não tem, deveria ter, exceto o 4º perfil, que é copiador, que eu acho que não agrega muito, porque a probabilidade de você errar é muito grande, tá? Beleza? A Milena que chegou agora, será que ela conseguiu pegar com esse resumo aí? Boa noite. Boa noite, Mi. Você quer que repita rapidamente, ô Milena? Ou você conseguiu pegar? Depois a Ed passa para ela. A Ed está anotando tudo que eu sei. Depois você passa para a Milena, beleza, Ed? Vamos dar sequência aqui. Beleza. Ela falou que pega com as meninas depois. Beleza, vamos lá. Vou passar para vocês aqui alguns passos para vocês que querem começar a empreender, tá? E no caso da Ed, da Letícia, quem foi a outra que falou? A Bruna, vocês já comecem a pegar e começam a linkar esses passos com a jornada de vocês até aqui. Porque, de repente, não é problema nenhum se vocês perceberem que alguma coisa que está sendo falado aqui, vocês queimaram etapas, vocês dão um passo para trás e comecem a reavaliar a estratégia de vocês, tá? Então, o objetivo é esse. O que eu vou falar aqui não é uma regra de mercado, tá? É um passo a passo, como se fosse um norteador para vocês que estão pensando em começar e para vocês que já começaram e estão tendo dificuldade em conseguir resultado no negócio de vocês, tá? Primeiro passo, tá? É definir o nicho de vocês. Esse é o passo principal, tá? Qual que é o setor de atuação que você mais se identifica e o que mais vai te fazer feliz para você exercer aquela atividade. Porque lembre-se, empreender, vocês não vão ter mais chefe, vocês vão ser a chefe de vocês. Então, vocês precisam estar muito convictos do que vocês vão fazer, primeiro, porque vocês vão colocar recursos ali em forma de dinheiro, então vocês vão ter que investir. Vocês vão ter que colocar também o tempo de vocês, que eu sempre bato nessa tecla. O tempo de vocês é algo muito valioso. Então, a partir do momento que vocês têm que colocar o tempo de vocês também para poder tocar um negócio, isso também tem que ser levado em consideração.
Tá? Então, vocês têm que colocar recurso, o tempo de vocês e desenvolver todas as estratégias para poder colocar aquele produto ou aquele serviço ou aquela ideia no mercado. Então, vocês precisam estar muito convictos do que vão fazer, porque é aquilo ali que vai nortear a vida de vocês quando vocês pararem de jogar futebol. Tá? Então, essa decisão, eu coloquei ela em primeiro porque ela é crucial, para vocês não errarem no meio do caminho. Tá? E estão me ouvindo? Deu estabilidade aqui para mim. Estão me ouvindo? Sim, sim. Tá. Pode ir. E aí, eu faço uma pergunta para vocês, até para gerar uma reflexão de vocês em relação a esse primeiro ponto, que é definir o nicho de vocês. Se de repente alguém chegasse para vocês e falasse assim, o Dani, poxa, eu dou para você os recursos financeiros que você precisa para você startar o seu negócio. E aí, você iria ter que definir aquilo ali. O que você tem em mente hoje é exatamente o que vai te fazer feliz? Se a resposta for não ou você está em dúvida, para tudo, tá? É importante que vocês estejam alinhados com o que vai fazer você feliz na jornada de vocês pós-futebol, ou mesmo em paralelo, tá? Então, essa pergunta é a pergunta do milhão. Se alguém chegasse para vocês e colocasse assim, poxa, vale a pena? E aí vocês têm que fazer uma reflexão também. O que vale mais a pena, tá? Vale mais a pena você viver bem, viver ganhando bem, entre aspas, né? Às vezes o bem é relativo, né? É só para pagar as contas, mas viver ganhando bem, mas não sendo feliz, ou você dá um passo para trás, tendo que abdicar de algumas coisas para poder buscar o conhecimento necessário para você fazer aquilo que você mais ama. Então, são decisões que vocês têm que ter no primeiro passo da etapa do que vocês vão definir para a jornada de vocês, tá? E isso pode ser construído em paralelo ao futebol. Vocês só precisam estar bem definido das prioridades de vocês e o quanto que isso vai consumir vocês, tá? Beleza? O primeiro ponto aí, definir o nicho. Vamos lá, segundo ponto aqui. Vamos partindo do princípio que vocês definiram o nicho de vocês, tá? Por exemplo, a Ed já tem o nicho dela, que ela vende t-shirt. Então, ela já definiu que é aquilo ali que ela quer e é aquilo ali que ela vai tocar em paralelo, pelo menos hoje. Pode ser que aquilo ali não é algo que ela quer para a vida dela no futuro, mas hoje é o que ela faz. Então, ela definiu o nicho dela. E aí, existem algumas etapas que vocês precisam preencher, ou melhor, percorrer, que é a etapa dos estudos. E aí eu coloco como segundo ponto. Estude esse negócio que você definiu, tá? E aí eu vou colocar alguns pontos que vocês precisam dar uma atenção importante para isso, tá? Primeiro, eu tô no segundo ponto e vou dar um tópico desse segundo ponto, tá? Posicionamento do concorrente de vocês. Se vocês já definiram um nicho, façam um levantamento dos 5 principais players de mercado, que são aqueles concorrentes que vocês acham que hoje desenvolvem um trabalho bacana e que pode ser um processo de modelagem bacana para vocês poderem pegar as melhores práticas deles. Vocês já colocam isso para vocês estudarem. E aí, isso vale até o YouTube também, tá? Hoje em dia, muitas das vezes a gente reclama de que, mas eu não tenho dinheiro para pagar o curso do fulano, que, eu gosto muito do curso do fulano e tal. Mas, o conteúdo, tem um monte de conteúdo gratuito no YouTube que vocês podem conseguir adquirir conhecimento e aplicar no negócio de vocês. Então, isso daí não é desculpa não, tá? E aí tem o YouTube para vocês estudarem. Então, peguem os 5 principais players de mercado e comecem a estudar tudo que eles fazem de bom e que é replicável. Lembra que a gente falou dos perfis? Então, o que é replicável no negócio de vocês, ou mesmo que vocês consigam aprimorar com as estratégias corretas, tá? Que às vezes você pode pegar algo e aí é o segundo ponto dentro desse item. Vocês podem copiar tanto melhores práticas, quanto entender o que eles estão fazendo de errado para vocês não fazerem. Porque se vocês perceberem que esse concorrente, ele é um concorrente que tem muito potencial, mas ele está falhando em algum ponto da estratégia deles, é importante vocês perceberem isso para vocês corrigirem na hora de vocês aplicarem na estratégia de vocês. E aí vocês deixam de ser replicador para ser aprimorador, porque vocês estão aprimorando o que, teoricamente, dá certo, mas numa roupagem muito diferente, não muito diferente, mas numa roupagem de vocês, que é replicável e que vocês consigam usar essa estratégia melhor do que ele, que foi aquela pessoa que já colocou no mercado, tá? Segundo ponto, estudar o quanto que o cenário político pode influenciar nesse teu negócio, porque isso é importante pra caramba também. O cenário político, ele pode quebrar uma empresa, tá?
Então, vocês precisam ter muita atenção em relação a isso. Se vocês definirem um mercado que é muito volátil a ponto da política interferir nesse negócio, é complicado. Por exemplo, a Letícia, que eu sei que ela investe, eu, particularmente, dentro do meu modelo de investimento, de investidor, eu defini para mim mesmo que eu não invisto em nenhuma empresa que tenha um pezinho do governo ou que tenha qualquer interferência do governo nela. Entendeu? Por exemplo, uma Petrobras da vida. Tem muita gente que investe na Petrobras, eu acho da hora. Tem gente que tem muito retorno em relação a isso. Mas é uma empresa que está muito vulnerável ao cenário político. Então, eu, particularmente, como investidor, não invisto nela por conta disso. Qualquer empresa, enfim, saneamento básico, uma Sanepar da vida que tem um pezinho do governo também, eu procuro não investir. Então, quando vocês forem estudar o negócio de vocês, se vocês perceberem que aquele determinado nicho ele tem uma interferência política muito grande, é um ponto de atenção que vocês devem levar muito em consideração. Porque dependendo do cenário político do Brasil, ainda mais no momento que a gente vive, vocês podem ser fortemente impactados. Tanto é que teve muita gente que trabalhava com negócio físico agora, durante a pandemia, que foi impactado. Por quê? Por conta do cenário político. O cenário político interferiu. E aí tem um outro cenário, que é o terceiro ponto aqui, dentro desse segundo item, que é a interferência econômica. Ou seja, quanto mais o país tiver problemas econômicos, mais vai interferir naquele teu negócio. Tá? Existe o inverso também. Por exemplo, o mercado do e-commerce cresceu pra caramba durante a pandemia. Por quê? Porque diminuiu o consumo das lojas físicas, mas aumentou o consumo. O brasileiro, a gente sabe como é que é o brasileiro. O brasileiro não está nem aí, que não tem dinheiro, que o emprego, que o salário tá suspenso, que está reduzido, que carga horária reduziu. O povo vai comprando mesmo. Então, a galera que se posicionou no e-commerce certamente cresceu sua base de clientes, aumentou sua rentabilidade nas receitas, né? Aumentaram suas receitas. Tanto é a Magazine Luiza, e o crescimento que a Magazine Luiza teve, o Via Varejo, o crescimento que eles tiveram durante a pandemia foi forte pra caramba. Hoje em dia tem gente que não quer ir na rua, ir no supermercado, pede as compras pelo aplicativo. Tem gente que faz feira, sabe? Tem um monte de gente aí, até minha esposa tem pedido ultimamente, que a galera tá fazendo sacolão delivery. Está entregando frutas em casa. O cliente vai e compra, não sai nem mais de casa. Então, essa galera que soube se posicionar, entender o quanto que o cenário político, econômico estava interferindo no negócio e quebrando um monte de empresa, essas pessoas que se posicionaram o inverso, fizeram a engenharia reversa do negócio, estão nadando de braçada aí, estão ganhando dinheiro pra caramba. Tem um monte de gente que está gerando conteúdo online, aí, entregando conteúdo e monetizando com a internet, que é o mercado do futuro. O mercado da internet é o mercado do futuro. Então, fica esse alerta aí para vocês. Estudem cada detalhe do negócio de vocês antes de vocês, de fato, colocarem em prática. Até para vocês não serem surpreendidos com algumas mudanças de cenários, tanto político quanto econômico, e também o posicionamento do seu concorrente. É importante você pegar o que ele faz de melhor e melhorar o que ele faz de errado. Beleza? Wani, Oi. Só falar sobre essa questão aí que você falou do digital, eu acho muito importante as meninas pegarem isso que você está falando, porque todo mundo viu nessa pandemia que o mercado digital, enfim, é o caminho e muitas pessoas que não tinham esse recurso basicamente quebraram, né? Quebraram, muitas empresas quebraram e muitas empresas tiveram que entrar dentro desse modelo que, como você disse lá no começo, que lá nos Estados Unidos já está disparado, assim. Então, eu acho muito importante, como você disse aí, que é o mercado do futuro, eu acho que as empresas e vocês que querem empreender devem ter um olhar aí mais carinhoso pro lado digital, que eu acho que todo mundo que fez isso de uma certa forma. Um exemplo é o iFood, né? O iFood acho que ganhou bilhões aí com essa questão aí e saiu na frente de muita concorrência, muita gente. E eu acho que tem um olhar aí pro lado digital. Aí de quer falar? Pode falar aí, aí. pode falar. Assim como você começou, Luane, é a questão dos pontos, né? E assim como ela também citou, né? Você não acha que, tipo,
todo comerciante basicamente tem todos esses pontos, né? E eu, logo no início, estava pensando, eu acho que eu tenho um pouco desse. Aí você foi falando, eu falei, mas como é que eu vou falar isso? Porque eu acho que eu também tenho um pouco desse. E assim, logo no início da pandemia foi onde eu tive a ideia de começar com t-shirt, mas não foi tipo, vou pegar ali e vou vender. Eu estudei o que realmente, naquele momento, que hoje eu vejo que é uma coisa que está saindo bastante. Eu estudei, como você mesmo falou, os concorrentes e, tipo, as coisas que, até a maneira de tratar as pessoas que iam atrás da mercadoria, me incomodava muitas vezes. Então, assim, é aquela coisa, eu vou tentar fazer diferente, sabe? Tentar fazer diferente na maneira de entregar, tentar fazer diferente na maneira de se expressar. E foi uma coisa que foi dando certo, sabe? No começo da pandemia. Tipo, não fui uma replicadora, eu não peguei aquilo e, tipo, cheguei para vender. Pelo contrário, eu estudei todas as pessoas ao meu redor, todos os públicos, as meninas do futebol. Eu falei, poxa, eu posso fazer uma t-shirt mais... A Milena use deboche. Eu posso fazer uma t-shirt mais voltada para o futebol feminino, mais voltada para o estilo das meninas que jogam, mas eu também posso fazer uma t-shirt mais arrumadinha, mais feminina para as mulheres, tipo, para as senhoras e tudo mais. Eu estudei tudo isso e investi nisso também. Hoje eu tenho um curso também online sobre empreendedorismo, faço questão de crescer nisso, sabe? É uma coisa que, como você falou, a gente tem que estar feliz fazendo isso. É uma coisa que, por mais que às vezes a mercadoria chega, a gente chega cansado do treino, mas sento aqui, faço tudo certinho. No outro dia eu chego lá no treino com 10, 5, 6 sacolas assim para entregar. Mas que é tudo feito com carinho, sabe? Cada detalhe feito com carinho. Eu tento mesmo fazer a diferença, porque experiências que não foram legais. Eu tive um amigo que, pelo amor de Deus, teve uma vez que eu fui comprar um tênis, ele pegou e enrolou tipo aquele saco de lixo preto várias vezes e fechou todo daquela fita adesiva. E eu pensei assim, poxa, eu não quero isso para mim, nem quero isso para as pessoas que eu quero vender, entendeu? Então, acho que isso vale muito a pena, você investir no que você quer, mas você também fazer de coração, sabe? Como se você quisesse receber isso. É uma coisa que está dando muito certo mesmo, assim. E hoje eu vendo, ainda é uma lojinha virtual, né? Mas graças a Deus está me ajudando muito. E hoje eu já tenho até uma pessoa em outra cidade aqui no interior que eu já tipo, é meu revendedor, assim, sabe? Eu tô crescendo muito nisso e tô tipo, como você falou, dividindo meu tempo para que não me atrapalhe no futebol e, tipo, não me jogue também nesse meio aí do empreendedorismo. E tá sendo bem legal, tô fazendo coração dele, gostando, que é uma coisa que eu tenho a mente aberta para inovar, para pensar em várias coisas e tá dando super certo. Estou bem feliz mesmo assim. Oh, bacana. Bacana, Legal. né? Posso falar? Pode. Pode falar, pode falar. Teve uma vez que eu me lembro que o Rony falou que eu acho que foi o Rony que eu vi no stories dele, que a gente não pode tratar o cliente como a gente quer ser tratado, a gente tem que tratar o cliente como ele quer ser tratado. Muitas vezes é bom a gente estar nesse outro lado, porque a gente percebe que não necessariamente o cliente está sendo tratado da forma que ele realmente quer ser tratado. E isso que ela falou de entregar tênis que enrolado, isso daí é muito verdade. A gente vê várias lojas virtual que não tem nem um pouco de estrutura, nem um pouco como eu posso dizer, de base, sabe? E eles estão dando o primeiro passo. Claro que a gente quer que cresça, mas que são coisas que são totalmente aleatórias. O cara só joga lá e tá vendendo como se fosse um empreendedor muito alto, sabe? Então, eu acho bem legal esse feedback que ela dá, de que ela comprou tênis de um amigo e que foi tipo, não foi algo agradável. Eu acho que eu não gostaria de comprar algo assim. E que, aliás, calma, aliás, de vez a gente só ver como que tá o mercado, a gente deveria tentar fazer diferença e tentar tirar algo por cima disso, fazendo diferente das outras pessoas. E isso pode levar até para nossa carreira, a gente diferente das outras pessoas. Boa.
Rony, eu posso só complementar, só para aí você já Claro, termina o claro, seu pode, raciocínio com pode ela. falar. Eu acho que isso que a Elozinha falou é bem legal, essa questão do cliente, porque muitas vezes quando a gente começa um negócio, a gente começa pensando no que é melhor para nós, né? Ah, o que eu tenho que fazer, o que vai ser legal para minha loja, para isso. Não, a gente tem que pensar no cliente primeiro, entendeu? Então, e sim, assim, o cliente ele busca experiência. Eu acho que essa é a palavra que a gente tem que buscar. Quanto melhor a experiência que o cliente tiver com a sua marca e ele se identificar com isso, é melhor para o seu negócio, entendeu? Então, pense em dar experiência, pense em gerar experiência para o seu cliente. Como ela falou aí, isso não é bom. Você recebeu um tênis enrolado num saco de lixo, pô. O legal é você receber numa caixa com um bilhetinho ali, que você se sinta importante, entendeu? Para aquela marca. Então, eu acho que vocês enfatizaram muito bem, a Edi também falou muito bem em relação ao negócio dela, e a gente fica muito feliz que vocês tenham esse pensamento aí. Posso falar a última coisa? Agora é sério. Isso daí a gente pode relacionar muito ao nosso perfil, que a gente vende o que a gente é, sabe? Em relação ao futebol. E muitas vezes a gente quer postar coisa no Instagram que não necessariamente cabe a gente, mas a gente às vezes quer postar o que agrada a gente, mas aquilo não vai agregar no nosso trabalho, na nossa carreira, e a gente acaba postando aquilo que vai agregar o nosso cliente, que são treinadores ou tudo mais. Então isso é bem legal de levar em conta e não só levar para uma questão de empreendedorismo em relação a vender, mas a gente levar também para a questão de vender o que a gente é, o porquê, o que e como, né? Então, acho que isso é um ponto que tem que ser levado não só no empreendedorismo, mas para a nossa carreira também agrega muito. Perfeito. Aí, só complementando aí o que vocês falaram, o que a Elozinha falou agora, é justamente isso. Antes de você vender o que você propriamente dito vende, você precisa entender o que você é. É isso que você vende antes de vender o seu produto. Então, é isso que as pessoas observam e que elas estão olhando e que elas querem consumir de fato. E o que a Letícia falou também é muito bacana, e isso a gente vai ver na próxima aula. Oi, de repente, a aula de hoje, ela pode parecer um pouco, porque ela é uma introdução, ela é um passo a passo para você começar. Como você já começou, a aula de semana que vem vai fazer muito mais sentido para você, porque eu vou colocar algumas estratégias práticas de como você alavancar suas vendas. E aí você vai ver que as coisas vão se conectar muito com o que você já vive hoje na sua rotina de empreendedora, tá? Então, até já fica o convite aí para você não perder a aula de semana que vem, que vai fazer muito bem para o seu negócio, tá? E dando continuidade aqui, vamos lá, eu estou no terceiro, né? Eu falei o segundo? Estou no terceiro agora, né? Beleza. Repete o segundo aí para mim, por favor. O segundo foi estudar o seu negócio. E aí eu falei alguns itens dentro disso daí. Terceiro item, network. Por que eu coloquei o network aqui entre os itens? Porque eu acho que ele é tão relevante quanto qualquer etapa do seu negócio. Como você vai se relacionar no mercado? E aí, como que pode ser esse relacionamento? Você deve se relacionar até com o seu concorrente, tem que se relacionar com o seu concorrente para entender. Lembra que a gente falou lá de melhores práticas? Se relacione com o seu concorrente, participe de fóruns onde você consiga se relacionar e consumir conteúdo, trocar melhores práticas com pessoas que estão atuando no mesmo nicho que você, que aí é onde você vai conseguir desenvolver novas estratégias, e a gente chama isso de benchmarking, onde a gente consegue pegar melhores práticas e estratégias no mercado para poder aplicar dentro do nosso negócio, tá? Então, fóruns, grupos do Facebook, enfim, tudo que vocês puderem se enfiar de conteúdo, onde vocês consigam absorver conteúdo, se relacionar com outras pessoas, quando acabar a pandemia, por exemplo, a Ed, que já tem o negócio dela, ela pode participar de feiras, de encontros de costura, de corte e costura, eventos de moda, onde ela consiga pegar também... Ó, que lindinha! É sua sobrinha, Dani? Minha sobrinha. Aqui, ó. Vem cá ver a coleguinha, olha lá. Vem cá, olha lá. Coleguinha, olha lá. Cadê? Olha aqui, ó. Encontro das crianças agora. Olha lá. Ai, que bonitinha. Show de amores. Olha lá. Olha lá que Olha lá, delícia. coleguinha. Dá tchau.
Dá tchau. Tá com vergonha? Oh, Deus. Oi, boa Ah lá, noite. eu tô dando Boa tchau pra noite. você, olha lá. Olha lá, deu Fala, boa noite. Boa noite. Fala boa noite. Fala. Tá com vergonha, Aí, boba? Alete, lá. Dá um beijo, papai. Claire! Dá um beijo. Gata. Cuidado aqui com a cabeça, tá? Então, vamos lá, voltando. Participar de fóruns, de eventos, enfim, feiras onde vocês consigam. Eu dei o exemplo aqui da ED, mas vale para qualquer negócio. É você se enfiar onde tenha conteúdo, onde tenha cliente, onde tenha fornecedores, onde tenha concorrentes, que vocês consigam pegar melhores práticas para poder aplicar no negócio de vocês. E isso tá. Vocês percebam que cada tópico que eu falo está linkado com os perfis de empreendedores que eu falei lá no início, né? Então, tudo as coisas vão se linkar. A partir do momento que você vai numa feira e replica o que você aprendeu na feira, você é um replicador. Se você aprimora as estratégias, você é um aprimorador. Ou se você vai numa feira, tem um insight para desenvolver algo novo, você é um inovador. Então, basicamente, tudo linka com o que a gente falou lá no início, tá? Network, ok, gente? Posso partir para o próximo? Beleza, vamos lá, o próximo. Crie um plano de negócio. Muitos empreendedores falham nessa etapa, tá? Porque, às vezes, até fazem o processo de estudo certinho, entendem o mercado, começam a colocar em prática, mas não definem suas estratégias dentro desse percurso. Então, o fato de você criar um plano de negócio é onde você, após todas as análises e estudos que você tiver feito, o plano de negócio é o que vai nortear suas ações. É o que vai deixar você seguir aquele trilho ali. Não vai deixar você sair do trilho. Se você sair do trilho, você vai pegar o seu plano de negócio e vai olhar, caramba, falhei aqui, preciso voltar para o eixo. Então, é ele que vai nortear suas ações, tá? Para quem quiser depois entender o conceito de plano de negócio, eu posso até mandar lá escrito, mas basicamente é o que vai descrever os objetivos e a estratégia do seu negócio, tá? É o que vai nortear a sua caminhada dentro do que você traçou. Então, você desenvolveu a sua estratégia, você tem que seguir ela. Não confundam plano de negócio com planejamento estratégico, tá? Planejamento estratégico é um pouco mais aprofundado e normalmente é feito em corporações maiores, tá? Onde consegue desenvolver um planejamento tipo a longo prazo, 6 anos, como que a empresa quer se ver daqui a 6 anos. Mas no caso de vocês, acho que o principal é vocês desenvolverem um plano de negócio, tá? Beleza? Em relação ao plano de negócio? Vamos para o próximo. O próximo, parceiros, tá? Que é tão importante quanto qualquer um que a gente falou aqui. O que seriam os parceiros? Dentro da gama de parceiros, a gente pode colocar, por exemplo, se vocês desenvolverem uma sociedade com alguém, é um parceiro de negócio, é um sócio. Então, muito cuidado na hora que vocês forem escolher um sócio para o negócio de vocês, que é muito importante, tá? Parceiros também, vocês colocam nessa caixinha de parceiros. Fornecedores, é muito importante vocês desenvolverem bons fornecedores. Lembra que eu falei para vocês que lá fora tem um monte de coisa que foi aplicado, por exemplo, tem coisa que está sendo aplicada aqui no Brasil e tratado como novidade. Por exemplo, muita gente, imagino até que algumas de vocês aqui possam nem saber o que é, mas dropshipping. Tem muita gente fazendo dropshipping, mercado de afiliados, que são coisas que funcionavam nos Estados Unidos, ó, há muito tempo. E agora está na febre aqui no Brasil, tá? E como que funciona o dropshipping? O dropshipping é você ter um fornecedor onde você divulga o produto dele para o seu cliente compra e você faz um pedido no fornecedor e vende para o seu cliente. Você é um elo entre o cliente, consumidor final, e o fornecedor. Normalmente se faz isso internacional. Então, você pega fornecedores da China, onde você desenvolve bons fornecedores da China, e aí você divulga aquele produto. Na hora que o cliente compra o produto, que teoricamente é seu, mas não é seu, é do fornecedor, você tira pedido com ele e o fornecedor entrega direto no cliente. Isso é dropshipping. E isso, hoje, é febre. Muita gente faz isso. Hoje, muita gente pode achar que isso é uma novidade, mas isso já se faz nos Estados Unidos há anos. O mercado chinês cresceu muito as vendas no comércio digital por conta dessa metodologia dropshipping. E o que eu quero dizer com isso, que eu exemplifiquei com o dropshipping? Porque se você não tiver bons fornecedores para desenvolver lá fora, você muitas das vezes não vai conseguir atender o prazo do seu cliente, você não vai ter produto de qualidade para você entregar para o seu cliente. Então, quando você desenvolve o seu mercado, por exemplo, a ED, ela trabalha com roupas.
Então, ela, não sei se ela mesmo tem uma fábrica onde ela paga a costura direto lá, ela leva o tecido, ou se ela já compra a roupa pronta. Mas, enfim, se ela não tiver bons parceiros para desenvolver o negócio junto com ela, fornecedores, a sociedade que ela tiver, enfim, se ela não tiver bons parceiros, a probabilidade do negócio dela naufragar é muito grande, porque isso precisa estar alinhado com o seu propósito. Se o seu parceiro, se o seu fornecedor não estiver alinhado com o seu propósito, a probabilidade de dar pau no seu negócio é muito grande, tá? Então, fica um alerta aí em relação a parceiros, porque é uma etapa do processo que vocês precisam ter muito cuidado para escolherem as pessoas certas com as quais vocês querem caminhar dentro da jornada de vocês. Beleza? E aí, uma opinião minha, tá? Tem muita gente que trabalha com familiares. Eu, particularmente, não acho que costuma dar certo, tá? Óbvio. Existem exceções, mas eu particularmente não aconselho. A partir do momento que você se propõe a fazer um trabalho com família, o que significa? Você não consegue demitir. Como que você vai demitir um parente seu? Então, quando você mistura negócio com família, a probabilidade de naufragar também é muito grande, porque eu acho que você não deve trabalhar com quem você não pode demitir. A não ser que você tenha muita segurança naquela pessoa, enfim, está muito convicta de que o negócio vai dar certo, que aquela pessoa está alinhada com o seu propósito. Fora isso, acho que a probabilidade de dar ruim é muito grande. E numa dessas, você joga todo o seu trabalho, todo o seu estudo, todo o seu investimento de dinheiro, de tempo, enfim, de todos os recursos possíveis no lixo por conta de uma briga familiar. Então, fico alerta aí para vocês que normalmente não costuma dar certo, tá? Mas não estou falando aqui que não vai dar certo com vocês. Aí é uma questão de analisar e ponderar aí o que vocês entendem que seja melhor para vocês, tá? Sexto tópico. Execução. E aí a gente volta na palavra execução. Toda aula a gente sempre fala nessa palavra, execução, tá? Vocês precisam executar. Se vocês já até esse momento, até o 6º ponto, vocês concluíram todas as etapas, ou seja, estudou, achou o seu nicho, estudou o mercado, fez networking, criou seu plano de negócio e achou os parceiros ideais, se você não executar, você está jogando tudo que você fez até ali no lixo. Seu tempo, o recurso investido em grana, entendeu? O que você gastou para ir num evento, no outro, para poder entender melhores práticas do seu mercado. Telefone, você ligando para fornecedores, para desenvolver uma parceria com eles. Tudo isso, se você não executar, não vai valer de nada. E aí é tudo jogado no lixo. Então, essa etapa da execução, ela, ao meu ver, é a mais importante de todas. Se vocês não executarem, nada que vocês se propuserem, ou melhor, que vocês pensaram que pode dar certo para a trajetória de vocês, seja no pós-carreira ou em paralelo como a Ed faz, nada disso vai se tornar realidade para vocês. Então, vocês precisam arregaçar as mangas. E lembre-se daquela velha frase, tá? Pense grande, mas comece pequeno mesmo. Não acho que você vai começar, por exemplo, o que a gente falou aqui de experiência, gerar experiência para o cliente de vocês. O fato da Ed gerar essa experiência para o cliente dela, de fazer um negócio customizado, personalizado, não necessariamente está relacionado a ela gastar mais. Às vezes é só um cuidado, um carinho maior naquela entrega, de tornar aquela experiência de venda, ou melhor, aquela experiência de consumo do seu cliente mais agradável para ele, a ponto de você entender que, caramba, só precisou eu ter dado uma atenção para isso. E não necessariamente é dinheiro que você tem que tirar do bolso para poder investir nessa parte. Da mesma forma que o concorrente entregou enrolado lá com uma sacola de lixo preta, é só você se dar o trabalho de fazer uma embalagem bacana, entendeu? Um bilhetinho, às vezes escrito à mão, tem muito mais efeito um bilhete escrito à mão do que um bilhete digitado, porque o escrito à mão mostra o cuidado, o carinho que você tem, o quão aquele cliente é importante para você quanto empreendedor, entendeu? Então, gera aquela sensação do ego lá em cima para o seu cliente. E isso faz muita diferença, pode ter certeza. É só vocês se colocarem na posição de um cliente. Quando alguém te entrega algo que você comprou
personalizado, enfim, com um jeito todo seu ali na entrega. E foi o que a Elozinha bem colocou, que foi uma coisa que eu até já falei nas minhas redes sociais, que muitas das vezes a gente acaba se sabotando, achando que a gente tem que pensar, a gente tem que fazer para o nosso cliente como a gente gostaria que fizesse para a gente, mas não. É importante que você entenda a sua persona, e é o nosso próximo item, coincidentemente, tá? Vocês que já quiserem anotar aí, o 7º ponto é encontre a sua persona. A partir do momento que você encontrar a sua persona e entender o que faz diferença para eles, automaticamente você vai estar entregando uma experiência de venda muito melhor para ele. E aí a probabilidade disso se propagar, que é o marketing que a gente chama de boca a boca, é muito grande. E esse ponto aqui, o 7º ponto, eu só não sei se eu concluí, eu falei, não tem que como você gostaria de ser atendido, e sim como ele gostaria de ser atendido. A partir do momento que você entende cada perfil de persona do seu cliente, você consegue entregar uma experiência de venda cada vez mais customizada e mais empolgante para ele. E isso faz toda a diferença na hora de fidelizar, tá? A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso no nosso próximo encontro, eu não vou me aprofundar muito não. Tá? Definir sua persona. Todo mundo sabe o que é persona aqui? A persona, muita gente acha que a persona é o cliente propriamente dito, mas ele na verdade, ele é um pouco mais amplo, tá? A persona não necessariamente é o seu cliente, mas é todo aquele público potencial cliente, que é aquele que geograficamente está ali próximo do seu negócio, caso seja um negócio físico, ou se for um negócio digital, aquele que está circulando ali em prol do seu produto e que pode ser um potencial cliente. Ó, a Ed falou aí, é o público, é exatamente isso. Persona é o público que é o seu cliente fictício, digamos assim. É todo aquele que você pode potencializar um trabalho em cima dele a ponto de tornar ele um consumidor do seu produto. Beleza? Essa é a persona, tá? E o último ponto, que ele é uma abertura da nossa aula de semana que vem, tá? A gente vai falar detalhadamente sobre isso na semana que vem, mas é você agregar valor para o seu cliente, que é o último ponto. Agregue valor para o seu cliente. Eu vou trazer semana que vem alguns exemplos muito práticos de situações que vocês vão entender. Na hora que eu passar, vocês já vão pegar qual que é o hack que eu quero passar. Mas o agregar valor que eu quero dizer é assim, a gente já falou sobre isso no perfil de vocês quanto atletas, mas a gente vai falar isso partindo do ponto de vista de empreendedor, mas é vocês definirem o porquê de vocês. O porquê de vocês nada mais é do que o propósito, ou seja, qual que é o seu propósito quanto empresária, quanto ao serviço ou produto que você quer entregar para a sociedade. Qual que é o seu propósito? E aí, você quanto empresária, o seu grande desafio, e esse é o hack do milhão, o seu desafio não é vender para quem quer consumir o seu produto, mas para quem quer consumir o seu porquê, para quem quer consumir o seu propósito. A partir do momento que vocês conseguirem fazer o cliente de vocês consumirem o seu propósito e não mais o seu produto, única e exclusivamente, aí é estouro. Vocês vão explodir de vendas, pode ter certeza, principalmente você, Ed. Na hora que você entender qual que é o seu propósito quanto empreendedora, qual que é o seu propósito na prestação de serviço, na entrega do seu produto, a partir do momento que você entender que o seu propósito está muito acima do seu produto propriamente dito, a probabilidade de você alavancar suas vendas é muito grande. É um pouco complexo, mas deu para entender? Deu para entender, Ed? Principalmente você. Beleza. É isso aí. Vocês têm um exercício quanto empreendedoras. Definirem o porquê. Qual que é o propósito do negócio de vocês? Seja prestação de serviço ou qualquer produto físico que vocês estão vendendo. A partir do momento que você identificar isso, começa a fomentar sua divulgação, seu marketing, sua abordagem, a quebra de objeção do seu cliente. Comece a atuar de uma forma onde você consiga transmitir para ele que você quer vender para ele pelo seu porquê, não propriamente pelo seu produto. Até porque, semana que vem a gente vai falar sobre isso. Existem 2 perfis de cliente, tá? Aquele que foca no preço e aquele que foca em qualidade. Aquele que foca em qualidade, ele paga o preço que for. E aquele que foca em preço, ele vai no mais barato. E esse que foca em preço, você não vai conseguir fidelizar ele. Agora, o que foca em qualidade, aquele que vai consumir o seu propósito, esse daí a probabilidade de você fidelizar ele, puta, é enorme, enorme.
porque você atingiu bem a dor dele, tá? E para a gente finalizar o encontro de hoje, era exatamente isso que eu queria falar, sobre você identificar a dor do seu cliente. Quando vocês analisarem qualquer produto ou serviço que vocês queiram colocar no mercado, na etapa de estudo que vocês forem fazer, estudem qual que é a dor e qual que é a atuação que aquele seu produto ou serviço vai ter em cima da dor do seu cliente. Se vocês entenderem que ele atende uma dor, é totalmente plausível que vocês coloquem aquele produto no mercado, tá? E aí a gente tem que analisar padrões de consumo. A gente já falou sobre isso aqui. Existem aquele cliente que consome o seu produto, mas que o nosso foco é ele consumir o porquê. Mas existe aquele cliente que consome o seu produto por necessidade, ou seja, ele precisa. Semana que vem eu vou dar alguns exemplos sobre isso, mas, por exemplo, plano de saúde. Plano de saúde é um serviço onde a gente tem que consumir, uma necessidade. Sempre que a gente pode, a gente vai consumir, tá? Então, você vai atuar pela necessidade. Dei um exemplo aqui, mas tem um monte de outros também. Para quem tem carro, um seguro de carro é necessário. Você tem que ter um seguro de carro. Mas também tem aquelas que compram por impulso, por prazer. A Ed, por exemplo, ela convive com isso. O produto dela, muitas das vezes, ela vende para um cliente que está consumindo por impulso. Aquele que tem na cabeça dele a necessidade, que não é necessidade, né? Mas que tem o impulso e o prazer de estar consumindo cada vez mais roupa. Quem não conhece alguém ou quem não é assim, que vai num shopping e só para fazer um passeio, mas quando vê, está com um monte de bolsa na mão. Por quê? Porque é por impulso. Você consome aquilo ali por impulso. Então, você, quando for colocar o teu produto ou serviço no mercado, você tem que ter as estratégias necessárias para atingir esses dois públicos. O que vai consumir seu produto por necessidade e o que vai consumir o seu produto por prazer ou por impulso. Se você tiver as estratégias alinhadas para isso, a probabilidade de você também aumentar suas vendas é muito grande, tá? Só vou fazer um briefingzinho do que a gente vai ver semana que vem. Semana que vem a gente vai abordar os perfis de clientes, os padrões de consumo, um pouco mais detalhado, que é o que a gente está falando aqui, tá? A gente vai abordar também o círculo de ouro, que é o que a gente falou aqui na nossa primeira aula em relação a vocês quanto atleta. Eu vou passar o círculo de ouro em relação a vocês quanto empreendedoras. Vocês vão ver que o círculo de ouro é fenômeno. Se vocês... Ô Ed, papel e caneta semana que vem, porque se você entender o círculo de ouro na hora de você aplicar suas estratégias de comunicação e de divulgação do seu produto, esquece. Esquece. Aí é estouro. Aí você já vai ter que levar todo mundo aqui para almoçar, hein? Pode ter certeza. Então, semana que vem você tem que estar aqui, porque a gente vai abordar o círculo de ouro, que é a gente desenvolver estratégias onde vocês consigam entender qual que é a diferença de alguns players de mercado. Por exemplo, eu vou trazer para vocês alguns players de mercado que se posicionam vendendo pelo quê. Vender pelo quê não está errado, tá, gente? Só que você tem que estar muito convicta e você tem que ter muita autoridade naquilo que você está vendendo. Se você tiver muito bem convicta e posicionada a ponto de você se garantir naquilo que você está vendendo, você pode vender pelo quê? Agora, se não, você tem que vender pelo porquê. Porque aí a probabilidade de você segmentar dentro do seu nicho outras opções de serviço ou de produto e alavancar, montar a sua esteira de produto é muito grande. Então, a gente vai abordar esse ponto, vou trazer algumas empresas, exemplificar cada uma delas e vou trazer para vocês também a questão dos benefícios alinhados à característica. Então, é uma aula quase que prática, onde eu vou trazer praticamente todos os conceitos que eu colocar aqui, a gente vai trabalhar com exemplos práticos. Então, vai fazer muito sentido para quem já empreende, porque é como se fosse uma etapa mais avançada do que a gente falou hoje. E para quem já pensa em empreender, que conseguiu pegar os hackzinhos, as etapas do que a gente viu hoje, já é uma segunda etapa para vocês entenderem, anotarem e aplicarem quando for o momento de vocês colocarem o produto de vocês no mercado. Beleza? Ficou alguma dúvida em relação ao encontro de hoje? Ó, são 10h15, hein, Lê? Eu falei 10h20, hein? Tem 5 minutinhos aí. Boa, boa. Ótimo, meninas. Quem tiver dúvida aí, a aula do Juani foi, assim, como ele disse aí, quem pegou vai conseguir aplicar aí quando for empreender, e até aquelas que já empreendem, né? Então,
tirem todas as suas dúvidas, não saiam daqui com dúvida nenhuma, tá bom? E isso é muito importante até pro Ruani também, né? Ele deu um show aí na aula de hoje, trouxe um conteúdo aí valioso, trouxe um conteúdo de... Vocês não sabem qual o valor que tem isso, entendeu? É um valor alto, muito grande. Tem muita gente Então, que vende curso falando exatamente o que a gente abordou aqui por R$ 1.000, R$ 2.000 e tem gente que paga. vocês estão recebendo de graça aí, então deem muito valor a isso, tá? E executem, como ele falou, executem. E perguntem. É importante vocês perguntarem, vocês saberem mais sobre, Para quem já tirarem as dúvidas de empreende, vocês. de repente a aula de hoje foi um pouco básica, tá? E não se sintam desprivilegiadas por isso, porque semana que vem a gente vai abordar um pouco mais a fundo cada estratégia e como aplicar no negócio de vocês. Então, quem tem, e aí fica um exercício para a semana que vem, quem já tem em mente muito claro o que quer fazer, traga para cá, porque a gente vai tentar colocar exemplos práticos em cima do que vocês querem fazer, tá? E quem já tem o negócio já fundamentado, enfim, já aplicado no mercado, por exemplo, a Ed já colocou o dela, a Bruninha tem a parte de design gráfico, pô, bacana, vamos colocar vários exemplos aqui de design gráfico para a gente poder exercitar e abrir a mente dela, e ao mesmo tempo, quem já tiver definido qual nicho de atuação vai trabalhar, pode trazer também para a gente tornar a aula cada vez mais aplicável no negócio de vocês. Esse é o objetivo. Mas vai por mim, a aula de semana que vem vai fazer muito sentido para vocês que já empreendem e para quem já quer empreender logo, tá? Então é o convite aí para vocês não perderem. E foi o que a Letícia falou. Tem muita gente que entrega esse conteúdo aqui e cobra um valor astronômico, às vezes que muita gente se endivida para poder ter, mas com aquela gana de poder aplicar. Então, por isso que eu falo para vocês têm que valorizar as oportunidades que vocês têm. É um conteúdo gratuito que vocês estão tendo acesso aqui. Essa sala aqui era para estar com um monte de meninas aqui querendo aprender. Mas quem está aqui são vocês, porque vocês querem estar aqui. Vocês querem. Então, é importante que vocês absorvam, valorizem cada momento aqui no clube e repliquem dentro do negócio de vocês, porque esse é o objetivo desse clube aqui, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, coloca. Se não, já fica o convite para a semana que vem e agradecer também a atenção de vocês no dia de hoje. E é aquilo, né? Elas vão sair na frente. Quem não está aqui está perdendo. E elas vão sair na frente. E é muito, muito importante que vocês deem valor para isso, tá? Exatamente. Bora Isso lá. daí que eu acho que é o principal ponto, é valorizar. Da mesma forma que eu bato na tecla com vocês toda semana para vocês valorizarem as oportunidades, a carreira de vocês estarem fazendo o que vocês amam, eu bato nessa tecla também para vocês valorizarem cada conteúdo que vocês têm acesso aqui. Que a partir do momento que vocês valorizam e aplicam no negócio de vocês, na vida de vocês, enfim, no dia a dia de vocês, vocês vão ver que isso daqui pode realmente colocar vocês num patamar diferente. Beleza? Ed, ficou alguma dúvida aí? Raíssa aqui, pô, a primeira aula da Raíssa aqui. A Raíssa, ela joga em Portugal, então agora, eu nem sei, deve ser 2, 3 horas da manhã lá, então valorizar a presença da Raíssa que está aqui com a gente. Isso para a gente é motivo de muita honra e fica o convite aqui para semana que vem, enfim, toda segunda-feira você estar aqui, porque a gente sempre aborda temas variados. Lá no Telegram a gente sempre procura entender um pouquinho qual que é o conteúdo que vocês gostariam de consumir, para a gente sempre estar trazendo coisas aqui que vão agregar para vocês. Então, o clube é isso, Raíssa, seja bem-vinda aí e um prazer ter você aqui com a gente. Prazerzaço ter você aqui, Raíssa. Obrigado pela sua presença, obrigado pela presença de todos. E, Ruani, até eu ia falar, né, essa questão aí que você falou, da aula de semana que vem, essas meninas que já têm negócio, se tiverem alguma dúvida em relação ao negócio delas também, pode estar falando com você, né, pode estar tirando dúvida. Pode. E até para dar um direcionamento, porque o Rony, ele é bem entendido nessa área e ele sabe muito bem. Então, gente, aproveitem o máximo aí, tá bom? Eu aprendi bastante hoje, já tinha ouvido falar de algum desses termos assim, mas eu acho que principalmente aquelas que já têm negócio, pode ser assim, um conteúdo que às vezes você já tenha visto,
enfim, mas se atentem aos pequenos detalhes e é isso aí. Olê, e é aquilo que eu sempre falo toda semana. Todos os conteúdos que a gente fala aqui, muitas das vezes pode não conectar no primeiro momento com a realidade de vocês, mas é uma obrigação de vocês, tá? E aí eu transmito isso para vocês. É uma obrigação de vocês pegarem os conteúdos aqui e adaptar para a realidade de vocês. Por exemplo, o conteúdo que eu falei aqui foi sobre empreendedorismo, mas vocês podem usar no dia a dia de vocês quanto atletas. Ou seja, network é vocês saberem se relacionar no mercado de vocês. É vocês saberem pegar melhores práticas de quem é referência no mercado, aquela atleta padrão, e modelar o que ela faz de bom. Aquelas atletas que são aquela laranja podre do elenco, você modelar que aquilo ali você não pode usar. Então, tudo que a gente falou aqui, se você pensar direitinho e trazer para a realidade de vocês quanto atleta, vocês conseguem conectar sim. Só que aí é mastigar demais. Aí acho que vocês podem fazer esse exercício a partir do que vocês entendem que é certo ou não para a carreira de vocês. Beleza? Eu acho que esse também é um dos objetivos do clube, né, Ruane? A gente também tem essa ideia de preparar a nossa mente para depois do futebol, para o pós-futebol. Logicamente que a gente traz voltado para a realidade, para a nossa realidade, mas tem muito conteúdo bom que eu acho, eu como atleta, eu tenho esse pensamento de, tipo, não é só aqui, entendeu? Eu tenho o depois, eu tenho o meu pós-carreira, então esse é um dos objetivos do clube, que vocês também evoluam essa parte de vocês, que vocês também tenham a consciência que vocês têm que pensar no pós-carreira de vocês. E, melhor que isso, eu acho que só 10 disso, entendeu? Então, tenham com vocês que esse conteúdo, tudo que o Ruane trouxe para vocês aqui, é para que vocês evoluam na vida de vocês. Então, leve isso para a vida de vocês. E o fato de vocês estarem buscando conhecimento nessa etapa da jornada de vocês como atleta, vocês estão saindo na frente de quem ainda não está nem pensando nisso. Então, é importante vocês entenderem, entender e ver exatamente qual que é o nicho, enfim, cada etapa do que a gente falou aqui, e começarem a desenvolver as estratégias ideais para quando vocês forem aplicar o negócio de vocês. Então, vocês vão estar saindo na frente, tá? Levem isso em consideração aí, tá? No mais, é isso. Vamos fazer o printzinho aí? Quem puder abrir a câmera Bora. aí. Quem puder abrir a câmera, abre a câmera aí. A gente vai fazer um printzinho. A Lê vai mandar a foto lá no grupo do Telegram. E aí, quem puder dar essa moral pra gente aqui de divulgar nas redes sociais, até para tornar essa experiência aqui mais acessível para outras meninas, o nosso objetivo aqui é semear na vida de vocês. E vocês automaticamente têm, por obrigação, digamos assim, transmitir isso daí para outras meninas também. Então, quanto mais meninas a gente puder trazer para cá, que de fato queiram consumir isso daqui, que estejam alinhadas com o nosso propósito, que o propósito não é só meu, não é só da Letícia, é o nosso. Tem que estar todo mundo alinhado. Se todos estiverem alinhados, faz muito sentido a gente levar isso para mais pessoas. Então, fica aí o pedido para vocês levarem isso para o máximo de meninas que vocês puderem, para que a gente possa ter aqui no nosso clube um grupo real de meninas que queiram realmente transformar a vida de vocês. E pensem, automaticamente, quando vocês transformam a vida de vocês, vocês estão fazendo um bem para a modalidade como um todo. E esse é um propósito nosso aqui. Além de levar conteúdo para vocês, transformar o mindset de vocês, é poder dar uma pequena contribuição para a evolução da modalidade. Eu, obviamente, não sou mulher, não jogo futebol, mas eu sou um apaixonado, assim como vocês, pela modalidade que vocês atuam. Então, eu me sinto na obrigação de fazer algo. Então, o clube ele foi feito exatamente para isso, tá? Obrigado aí. Vamos lá, sorrisão pro print. Cadê a Isa? Isso, Isa. Pronto. Vou mandar Boa. lá para a Letícia. Calma aí, rapidão. Boa, meninas, quando forem compartilhar lá, coloquem o que vocês aprenderam, que isso é como o Ruane disse, vocês vão estar semeando na vida de outras pessoas também. Às vezes uma coisinha que vocês colocam lá chama a atenção de outras meninas e elas se despertam para estar aqui com a gente também, tá bom? Beleza, meninas? Então é isso. Obrigado aí pela presença de vocês. Semana que vem a gente tem mais um encontro aí. E tamo junto. É só o começo. Vambora. Tchau, tchau. Beijo a todas. Ótima semana para todas, viu?
Valeu, tchau. obrigada. Tchau. Fui! Oi.